E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar a nossa conversa, né? Hoje o assunto é a independência dos Estados Unidos. Mas antes de começar a nossa aula, queria dizer para vocês que continuem se cuidando, tá? Use a máscara quando sair, higienize as mãos, né, com álcool em gel, sempre, né, para estar se mantendo livre desse vírus. E outro recado que quero passar para vocês é sobre o novo Aulep, que é aquele aplicativo da prefeitura que já está disponível e vocês já podem baixar no celular, alguns já devem ter baixado, outros ainda têm que pegar a senha na escola. Esse aplicativo, ele tem todo o conteúdo da nossa aula. Essa mesma aula que eu estou passando para vocês, no aplicativo vocês também vão encontrar lá. E a cada 15 dias, esse conteúdo será renovado. Então é importante que vocês façam todas as atividades que estão lá, inclusive aquelas que pedem para fazer no caderno, né, que eu irei vistar e ver quando a gente voltar às aulas, tá? Eu vou ter um relatório assim semanalmente do que vocês estão fazendo, das respostas, o que foi certo, o que foi errado, quem leu, quem não leu. Então, tudo isso eu vou estar verificando no relatório que eu estou recebendo. Então, eu estou acompanhando de longe o que vocês estão fazendo. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no fórum que tem lá no aplicativo ou pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, pelo Messenger. Me adicionem lá que a gente pode trocar algumas ideias, caso tenham dúvidas, tá ok? Então, para a gente começar a nossa conversa hoje, a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos da América, que não tinha esse nome, né? Esse nome passou a ter depois que ele se tornou independente. Antes eram chamados de as 13 colônias. Mas como que começou essas 13 colônias, né? Como que iniciou, né? Antes de ser Estados Unidos, tinham pessoas que já moravam aqui, que eram as 13 colônias. Como que formou? Como iniciou isso? É a nossa primeira conversa, tá ok? Vamos seguir o nosso material. Bom, olha lá. A colonização, o início. Como começou? A primeira tentativa de colonização aqui na América foi logo em 1584, com a fundação da Virgínia, né? Onde a rainha Elizabeth I pediu para que viessem para essas novas terras chamadas de Novo Mundo para criar um lugar para a produção de algodão. Porque a Inglaterra estava numa produção manufatureira muito grande de tecidos e precisava de algodão. E aqui ela viu um lugar que poderia ser utilizado para poder plantar esse algodão e levar para a Inglaterra. Só que não teve muito sucesso, pessoal. Teve muita resistência dos indígenas e isso acabou fracassando. Mas antes disso, é importante te lembrar como que estava a Inglaterra antes da Rainha Elizabeth. Lá em 1534, né, a Inglaterra passava por uma crise política religiosa. Houve uma divisão da igreja, né, da igreja católica, se transformaram em duas igrejas, a igreja anglicana, né, então o rei, ele separou da igreja católica e formou uma outra igreja. E essas pessoas que fundaram essa nova igreja junto com esse rei, começaram a participar deste grupo. Só que algumas pessoas não concordavam com o que o rei estava fazendo, com a forma como essa nova igreja estava sendo conduzida. Achava que estava tendo muito exagero, que as pessoas não estavam realmente seguindo a proposta de uma igreja pura. Essas pessoas que queriam uma igreja pura, né, sem desvios, passaram a ser chamados de puritanos. Vamos lembrar deles aí na nossa conversa, os puritanos, aqueles que não concordavam com a forma da igreja anglicana funcionar nos Estados Unidos, ok? Então, voltando à nossa conversa, quando teve esse primeiro momento do fracasso da colonização dos Estados Unidos, né, eles deixam lá. A colônia vai se desenvolvendo, então a Inglaterra não dá muita atenção para os Estados Unidos. Algumas pessoas continuam morando lá e não dá muita importância. Quando a Rainha Elizabeth I ela falece, ela morre, o que acontece? Entra um novo rei, uma nova dinastia, são os Stuarts, e eles são absolutistas. Lembra lá do absolutismo? O rei tem todo o poder, eu que mando, eu que faço, vocês não obedecem? Ok? Então, esse mesmo rei começou a fazer o quê? A perseguir os puritanos, porque os puritanos começou a questionar, começou a instigá-lo.
E ele falou, não, quem manda sou eu. E começou a perseguir esses puritanos. E o que esses puritanos fizeram? Eles pegaram e fugiram, foram embora dos Estados Unidos, e o lugar que eles viam como oportunidade, um lugar novo para começar uma igreja pura, um lugar que eles pudessem desenvolver, seria onde? Aqui, na América. Então eles pegaram e vieram para a América, fugindo dessas perseguições religiosas. Só que além dos puritanos, outras pessoas também começaram a vir para a América. Quem eram essas pessoas? Essas novas pessoas, também chamadas de peregrinos, que são peregrinos, pessoas, são viajantes, pessoas que viajam pelo mundo, também passaram a vir para a América. Quem eram eles? Eram famílias, famílias que foram tiradas das suas terras, né, por conta do aumento da produção de tecido, né, usaram suas terras para a plantação de algodão, para a criação de ovelhas, e essas pessoas foram tiradas, porque o rei determina, o rei que manda, e elas acabaram indo para a cidade. Só que na cidade não tinha emprego para todo mundo, a situação era muito precária, né? Então as famílias começaram a ver nessas novas terras, nas 13 colônias, uma nova oportunidade de trabalho, sim, para fugir da pobreza. Então eles começaram a sair da Inglaterra e a vir para a América, aonde eles viam um lugar que pudessem criar sua família e ter um lugar para viver, né? Então, o que aconteceu? Em setembro de 1620, uma embarcação chamada Mayflower saiu da Inglaterra com 102 pessoas, rumo às 13 colônias. Né? Chegando aqui, eles fundaram a colônia Plymouth e começaram a ter a sua vida. Então, dessa forma, gente, foi chegando muita gente e foram formando várias colônias, né? Essas colônias foram um total de 13. Olha quantas colônias, muita gente morava aí. Então ela ficou dividida em três partes: a colônia do sul, a do centro e a do norte, né? Nós temos no mapa aí em rosa as colônias do norte, vamos dizer aí em destaque Nova York e a Pensilvânia. Temos a colônia do centro-sul, destaque para Virgínia e aí a Geórgia, que são essas colônias que começaram a se desenvolver, independente da Inglaterra, porque a Inglaterra não estava muito de olho nessa parte, estava preocupado com outras situações, né? E eles se desenvolveram. Aí, quem eram esses colonos? Como que era o trabalho? O que que eles faziam? Como eles viviam? Como que eram as características desses lugares? Olha, nas colônias do norte, o clima era temperado, ou seja, frio, né? Policultura para o mercado interno, agricultura familiar, trabalho livre e servidão temporária. O que que é tudo isso? Eles tinham a preocupação de produzir para eles. Eles não estavam preocupados em produção para vender, eles estavam preocupados em sobreviver e queriam criar uma vida ali, um lugar deles. Então a preocupação deles era internamente, não tinha preocupação com o externo. Eles não tinham escravo, o máximo que eles tinham eram pessoas servidão, que trabalhavam de servos, mas moravam, compartilhavam tudo. A agricultura era limitada, o terreno não era muito bom, então eles tinham preocupação em produzir para eles. Produziam ali o trigo, a cevada, a maçã, o pêssego e também alguns tubérculos que aprenderam com os indígenas, a batata, o milho. Então a preocupação das colônias do norte era morar e viver naquele local, sem outras ambições maiores. Eram as colônias do norte, né, lá Nova York, Pensilvânia. Aí quando nós vamos falar da colônia do sul, já é um pouco diferente. Os colonos do sul já tinham outro objetivo. O objetivo deles era vender, era o mercado externo. Eles tinham que produzir muito. Então eles pegavam grandes fazendas, porções de terra, e produziam apenas um produto, ou dois no máximo, ou três. O que era o destaque para eles aí? O arroz, o algodão e o tabaco. E usavam o quê? O trabalho escravo. Sim, lá nas colônias do sul, Virgínia, Carolina do Sul, eles procuravam ter muitos escravos e uma produção grande. Por que eles queriam produzir muito? Porque eles passavam a vender. Eles vendiam para a Inglaterra,
vendiam para outros países, inclusive para a França. Então eles comercializavam com outros lugares. E o interesse deles era ganhar dinheiro. Não era morar e ficar ali, era morar ali sim, mas enriquecer. Então era diferente das colônias do norte, onde a colônia do norte queria morar, criar uma subsistência, uma agricultura familiar. Lá não, eles queriam vender, mesmo porque o clima já era mais, né, quente, já era mais próprio para plantações. Então esse era o objetivo das colônias do sul. Então, diferenciando as duas colônias, a gente coloca assim: uma foi colônia de povoamento, as pessoas vieram para morar, a outra foi colônia de exploração. Aí nesse quadro a gente observa, olha lá, colônia de povoamento, produção agrícola, pequena propriedade, produção manufatureira, ou seja, produzir para dentro, mercado interno, só para seu consumo, e trabalho livre. E a colônia de exploração era produtos baseados em um só tipo, que é a monocultura, e trabalho escravo e voltado para o mercado externo, para vender. Então, essa é a diferença entre as duas colônias. A relação com a população nativa do local não era muito boa, gente. Não, porque tanto a colônia de povoamento quanto a colônia de exploração chegou e tomou um lugar que não era deles, como foi no Brasil. Tinha gente morando, tinha indígenas que moravam aqui. Então, eles passaram a ser combatidos. E eles eram chamados de selvagens, os indígenas. E os americanos falavam que eles tinham que civilizá-los. Então, eles tinham guerras constantes. A relação entre os nativos e os americanos não foram amistosas no início e acabou com todos os nativos indígenas daquele local. Então, nós vamos entrar agora no processo de independência dessas 13 colônias, o que levou então aos Estados Unidos a se tornar independente. Sim, eles já começaram a ter uma autonomia grande e a partir dessa autonomia eles começaram a querer alçar voos maiores. Eles queriam se tornar independentes. E o que levou a essa independência, o que é importante a gente lembrar, foram a influência iluminista. Olha lá os iluministas, né? Que a gente falou sobre o iluminismo, as ideias iluministas de independência, de não ter um rei que manda, de você ser livre, de você poder comercializar, né? A lei da oferta e da procura lá do Adam Smith, dividir os três poderes do Montesquieu. Todas essas ideias iluministas começaram a chegar na América. Então isso começou a chegar na cabeça dos colonos e falar: não, nós não queremos um rei que manda na gente, nós queremos ser independente, nós queremos comercializar, queremos ter, né, um governo aqui, um executivo, legislativo, nós não queremos mais depender da Inglaterra, a Inglaterra não manda mais aqui. Beleza? Foi isso que aconteceu. Essas ideias começaram a borbulhar ali nas 13 colônias. Para ajudar junto com isso, a Inglaterra entrou numa guerra com a França, a Guerra dos Sete Anos. E nessa guerra com a França, a Inglaterra teve muitos gastos, mas muitos gastos mesmo. E a Inglaterra acabou vencendo, mas tinha que se reconstruir e cobrir esses gastos com a guerra. O que a Inglaterra faz então? Ela observa que as 13 colônias estão bem desenvolvidas. Então ela fala: bom, as colônias são minhas. Eu sou o rei, eu sou absolutista, eu mando e desmando. Vou pedir, vou determinar novos impostos e eles vão ter que pagar para a gente conseguir suprir esses gastos com a guerra. Né? Então eles começam a cobrar impostos das 13 colônias e colocar determinações, e os colonos já não gostaram disso. Até então eles estavam quietos, agora começaram a querer tirar o que é nosso. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. O que é a metrópole britânica? A Inglaterra impõe à Inglaterra novas leis. Exatamente. A lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá e as leis intoleráveis. Era tudo imposto, pessoal. A lei do açúcar, imposto sobre açúcar. A lei do selo, tudo quanto é mercadoria tinha que ter o selo do rei da Inglaterra. E esse selo custava dinheiro e não era barato. Né? A lei do chá. Os Estados Unidos comercializavam muito chá lá. Eles tinham lá esse produto que era comercializado com o mundo inteiro. Eles fazem o quê? Nós não vamos deixar mais vocês comercializarem. Quem vai comercializar o chá a partir de hoje será as Índias.
tirou que era um produto que trava muito dinheiro para os Estados Unidos, para as 13 colônias. Então, isso deixa os colonos de cabelo em pé. Fala, como assim? Nós agora vai quebrar nossa economia para a gente vai ter que sustentar a Inglaterra? Né? E para ajudar, eles criam as leis intoleráveis, que foi por conta da festa do chá, que nós já vamos falar sobre ela, tá ok? Então, essa festa do chá foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Boston, aonde alguns colonos fantasiados de indígenas invadem embarcações que são indianas, que estão lá carregadas de chá, e eles pegam todo o chá e jogam no mar. Por quê? Eles queriam que o chá americano fosse comercializado e não o chá da Companhia das Índias. Eles tinham chá para comercializar lá. E a Inglaterra falou, não, vocês vão comercializar o chá das Índias. Então eles fazem isso, pegam o chá e jogam tudo no mar. Joga tudo. Nossa, a Inglaterra ficou pé da vida com os americanos. Falou, como vocês fazem isso com os nossos produtos que a gente está comercializando? Vocês não podem fazer isso. Aí cria aquela lei dos intoleráveis. Essa lei dos intoleráveis, o que era a lei dos intoleráveis? Eles fazem o quê? Eles aumentam a repressão na colônia. Coloca tropa militar, fecha o porto de Boston, né? E obriga os colonos a comercializar somente o chá da Companhia das Índias. E isso deixa os colonos revoltados. Eles não aceitam essa lei. Eles começam ao quê? A querer lutar pela independência. Fala, essa foi a gota d'água, nós não vamos aceitar essa lei. Aí eles fazem o quê? Começa o processo de dependência. Eles se reúnem num congresso, que é o primeiro congresso lá da Filadélfia, em 1774, e lá nessa reunião eles decidem que não vão obedecer à lei dos intoleráveis, porque eles falam que os impostos e as leis teriam que ser colocada em comum acordo com as 13 colônias, e não a Inglaterra determinar sozinha, porque já tem uma autonomia aqui, eles não aceitam. O que a Inglaterra faz? Aceita? Não. A Inglaterra fala, de jeito nenhum, a gente vai continuar dando a nossa ordem, eu sou o rei, eu sou o absolutista, eu mando e vocês obedecem. Os Estados Unidos aceitou? As 13 colônias não aceitam. Eles fazem um segundo congresso. Nesse segundo congresso, eles colocam uma proposta de independência, né? E o George Washington foi indicado para comandar as tropas coloniais pela luta da independência. Então eles vão à guerra. Já que não aceitaram, nós vamos à guerra. E aí eles entram em guerra com a Inglaterra. Essa guerra, ela vai aí por um longo período, e quando a Inglaterra percebe que já não está conseguindo mais se manter, né, não consegue sustentar essa guerra, porque já estava quebrada, e aí eles têm o apoio da França também, as 13 colônias, então eles não conseguem. A Inglaterra cede e fala, ok, então nós vamos determinar, vamos fazer um tratado, que é o Tratado de Paris, e vocês se tornarão independentes, se tornarão um novo país. Então as 13 colônias conseguem se libertar da Inglaterra e fundam os Estados Unidos da América, né? Esse novo país, onde as 13 colônias encabeçaram e formaram os Estados Unidos. Após a independência, qual que é o primeiro passo deles? Né? É a declaração, né? Falando nós realmente somos independentes, que foi em 4 de julho de 1776, né? E nessa declaração eles colocam que eles defendem o que os iluministas falavam, liberdade e igualdade. Lembra lá dos iluministas? Somos livres, somos homens livres, nós fazemos nossas leis, né? Todos os moldes iluministas. E eles conseguem, de fato, se tornar dependente, e essa declaração lacra a independência, né? O indivíduo é livre, né? Nós não vamos obedecer nenhum rei absolutista e nenhum rei tirano. E aquele que desrespeitar essas leis será punido. Então, essa foi a declaração da independência dos Estados Unidos. Como nós vemos aí uma imagem, né? Que ela está até hoje lá nos Estados Unidos, no museu, lá está lá, né, lacrada, guardadinha, para falar, olha, essa é a nossa declaração, nós nunca seremos dependentes mais de ninguém.
Após essa declaração, eles criam o quê? Uma Constituição. O que é a Constituição? Que até hoje é vigente no país. É uma cartilha de regras de como a sociedade deve viver, como nós temos aqui no Brasil a nossa Constituição, que todos são subordinados a ela, todos obedecem a ela. E nessa Constituição, eles colocaram ali a divisão dos poderes, ou seja, não tem mais um rei que manda, nós temos agora um presidente que será eleito pelas confederações aqui, né? A cada 4 anos vai mudar o presidente, nós vamos ter um corpo legislativo, nós vamos ter, né, um judiciário, lembra lá os 3 poderes, Montesquieu? Então, estava na Constituição deles. E todos são livres, todos são livres para ir e vir. Só que essa Constituição, gente, não era para todo mundo. Infelizmente, não era para todo mundo. Quem que era considerado livre, o cidadão? Quem? O homem branco, né? E que tinha direitos. Ou seja, indígena estava incluído? Não. Negro estava incluído? Não. Mesmo após libertos, os negros sofreram muito preconceito, gente. Muito preconceito e não podiam exercer seus direitos de cidadão. E isso se estendeu até por muitos anos. E essa questão dos negros dos Estados Unidos é uma questão latente que está muito enraizado na cultura. Muito forte essa questão do preconceito. Tanto que nós vemos recentemente aí os protestos que aconteceram por causa da morte do George, né? Então, essa questão ela ficou latente. E até hoje isso está dentro da cultura americana, né? Mas, com base em tudo que aconteceu, eles conseguiram se tornar independente e fundou essa Constituição, né? Então, essa, gente, foi a forma de como eles encontraram para se tornar independente. Ok? Bom, por hoje é só, né? Isso é só um apanhado do que vocês já têm lá no conteúdo para ajudar vocês um pouco a esclarecer algumas questões, mas que vocês podem voltar aqui a me perguntar se tiver alguma dúvida, ok? Então, até mais, pessoal!